Meus amores, agora eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão colorir o tecido para bordar. Vocês receberam no kit desse mês um estojinho desse com algumas pastilhas. Isso se chama tinta aquarela. Vocês receberam o tecido com o desenho do que vocês pediram, para as pessoas que pediram, né, uma imagem para bordar. E receberam também o tecido com a frase para bordar e um tecido em branco, sem nada desenhado. Tanto esse tecido aqui quanto os outros, vocês podem colorir com a tinta aquarela, tá? Não é obrigatório, vocês podem fazer se vocês quiserem. Esse tecido que não tem nada desenhado é justamente para fazer a aquarela. Então, vocês podem começar a experimentar nesse tecido. E aí, depois, se vocês quiserem colorir também o que tem a frase, vocês podem fazer, tá bom? O que eu vou pedir, o que eu vou explicar para vocês, eu vou orientar como fazer a aquarela. Vocês vão precisar de um copo com água, pode ser um copinho velho, um copinho de plástico, um copinho de vidro, não tem problema. Um trapinho velho, esse meu aqui já tá todo manchadinho de tinta, tá? No estojinho tem um pincelzinho. Esse meu estojinho aqui eu já usei bastante, ele já tá até manchadinho. Eu vou tirar a tampinha, deixa eu ver se eu consigo. Não, eu consigo virar. Ó, ela sai, tá? Aqui vocês podem usar para misturar tinta. Aqui vem o pincel. Ele é um pincel bem fininho. Eu falo que é um pincel bem sem graça, né? E aqui as pastilhas. As minhas já tem até algumas manchas, porque eu já usei bastante, tá vendo? O verde já tá um pouco mais escuro aqui. O branco também tem um outro tom aqui também. Porque eu uso bastante. E se vocês tiverem em casa um pincel mais grosso, porque esse aqui é muito fininho, ok. Se vocês não tiverem o pincel mais grosso, não tem problema. Vocês podem pegar uma esponja. Pode ser até aquela que do lado é amarelinho e do outro é verde. Pode ser também. O que vocês vão começar, como vocês vão começar a fazer? Ah, e outra coisa. Eu sempre forro com plástico a mesa, tá vendo? Eu pus um plástico aqui. Inclusive é aquele plástico de bolinha que estoura. Para não molhar a mesa. Minha mesa aqui, onde eu faço minhas atividades, ela é de madeira. Se molha, fica manchado. E eu vou mostrar primeiro no tecido que tá em branco. Primeiro passo para fazer aquarela. Vocês vão pegar a esponjinha ou o pincel. Eu aconselho fazer primeiro com uma esponja. Molhar. Espreme para tirar o excesso de água e começa a molhar o tecido. O algodão cru, ele vem engomado, então ele demora um pouquinho para molhar. O ideal é que tira um pouquinho só para não ficar pingando e vai passando a esponja, ó, em cima do tecido, a esponjinha molhada. Vocês vão percebendo que ficam umas gotinhas por cima do tecido por causa da goma, ó. E vai passando. O ideal é deixar bem molhado, tá? Não economize na água, porque depois vocês vão ter que colocar pra secar. Eu vou ter que esperar secar antes de bordar. Ó, aqui eu já molhei bem. Ele tá vendo que ele tá até brilhando? Ele tá bem molhadinho. Posso deixar um pouquinho mais molhado. Assim, pode ir batendo. Aí vocês vão pegar, pode ser a própria esponja ou o pincel que veio, molhar também e escolher qual a cor que vocês querem aquarelar. Eu vou pegar uma cor mais escura para vocês verem. Ó, vocês vêm com o pincel com água, deixa eu pôr aqui a água para vocês verem, e passa na, tá vendo que ela ficou molhadinha? Passa aqui e traz pro tecido, olha aqui. Tá vendo? Dá para fazer também com a esponja. Aí eu só aconselho que vocês vão lavando de vez em quando a esponja. Ó, passei na tinta e trouxe pro tecido. Eu gosto bastante de usar a esponja, porque a esponja ajuda
a dissolver e já espalhar a tinta. Eu vou trocar a cor. Aí, usem o trapinho, até para dar uma... Ó, tá vendo que a água vai ficando roxinha? Para dar uma limpadinha na esponja. Vocês podem pegar essa esponja que a gente tem em casa, que eu falei, esponja de lavar louça, corta ela em vários pedacinhos menores. Eu vou pegar aqui um vermelho agora, ó. Vou passar na tinta e vou trazer pro tecido. Vocês podem espalhar ou podem ir batendo ele assim, ó. Então, vocês podem cortar a esponja em vários pedacinhos. Porque aí vocês vão usando cada pedacinho com uma cor diferente. Ó, vocês vão perceber. Ah, eu vou mostrar um negócio bem interessante pra vocês. Olha só como vai ficando. Quando seca, fica lindo. Aqui na beiradinha, eu não passei água antes. Se eu pegar a esponja e trazer aqui, peraí. Sempre tiro o excesso pra não ficar pingando. Ó, se eu trouxer ele aqui, olha a diferença. Aqui molhado, a tinta pegou bem. Aqui onde tá seco, ó, tá vendo? Quase não aparece. Ela dilui na água. Eu vou colocar mais uma outra tinta. Eu vou num azul escuro aqui, para que vocês possam ver. Vai batendo, molha sempre, tá? Passa na pastilha, traz aqui. Se vocês quiserem mais forte, passa na tinta e traz mais forte. Olha. E aí eu vou colocar agora uma cor. Ó. Por que que eu falei pra vocês cortarem a esponja em vários pedacinhos? Tá vendo? O azul já ficou aqui na esponja. Então, quando eu for usar uma outra cor, ele pode passar. Por isso que minha pastilha tava manchadinha. Eu vou no amarelo aqui. O amarelo ele mais clarinho, mas fica super bonito também. Podem misturar um pouquinho, ó, tá vendo? Eu tô colocando um pouquinho de amarelo junto com os outros. E então o ideal é pegar a esponja, dar um corte nela. Olha só. Tá vendo como ele ficou pintadinho? Eu fiz com várias cores. Vocês podem fazer com uma cor só, com duas cores. Aí vai ser do gosto de vocês. Eu coloquei a esponjinha aqui dentro. Vai ser do gosto de vocês. Terminou? Deixa a pastilha aberta que ela seca. O que eu costumo fazer é dar uma secadinha, se principalmente borrou. Se não borrou, não tem problema. Deixa ela abertinha. Lavo o pincel. Eu nem usei o pincel. Se vocês não tiverem a esponja, vocês vão fazer a mesma coisa. Deixa eu mostrar aqui. Eu falei e não mostrei, né? Deixa eu tirar aqui. Ó. Passar e trazer pra cá. Só que o pincel, como ele é fininho, ele demora pra trazer a cor. Se vocês tiverem a esponja, fica melhor. Pega a esponja, corta em... Primeiro corta ela no meio, aí vai ficar duas metades. Aí, cada metade vocês cortam em dois pedaços. Três pedaços. 1, 2. E aí, vocês vão ficar com 6 pedacinhos. Aí, vocês conseguem usar com várias cores. Certo? Depois de pintado, vocês vão deixar secar. Não precisa pôr no sol. Se quiser pôr no sol também não tem problema. Pode colocar. E vocês vão deixar secar. Depois de seco, vocês podem bordar. Esse paninho que não tinha nada escrito, vocês podem bordar o que vocês quiserem. Se vocês quiserem escrever uma palavra. Algumas tinham me dito a palavra na aula da semana passada, da outra semana. Vocês mesmos podem escrever. Depois de seco, pega um lápis. Eu quero escrever felicidade. Escreva felicidade e borde aqui no tecido colorido. Tá bom? Deixa secar. A mesma coisa vocês vão poder fazer no tecido que tá escrito. Ops, de cabeça para baixo. Mesmo processo. Pega. Não vai borrar aqui. Peraí. Ai.
Deixa eu fazer aqui. Ó, tô molhando o tecido que veio com a frase. A mesma coisa, pode ir batendo, molhando ele. Ele tá riscado, né? Tá com a frase. Ó, não vai borrar, tá vendo? Aqui eu já molhei, tá molhadinho. Aqui embaixo eu não molhei. Vocês podem fazer a mesma coisa. Molhar esse tecido. Depois pegar uma tinta. Eu vou passar um verde agora. Vou pegar 2 tons de verde, pra vocês verem. Deixa eu pôr aqui. Por isso que é bom molhar, proteger a mesa. Ó, eu fiz aqui, deixa eu só mostrar pra vocês. Tá vendo? Eu molhei aonde tá escrito antes de bordar e passei a cor, tá vendo? Aí a mesma coisa que a gente fez no outro tecido. Molha, coloca as cores que vocês querem, deixa secar. Depois que secar, aí vem e começa a bordar a palavra, a frase. O que foi o desenho, a mesma coisa. Se vocês quiserem colorir antes, eu posso pintar o desenho antes? Pode. Por exemplo, uma paisagem, né? Aqui tem uma paisagem. Vocês podem, usando a esponjinha para pintar a árvore que é verde, o céu que é azul, aqui a estrada, se é de terra, tem o marrom, as árvores. E aí depois que vocês primeiro molharam, aí foram com as cores, né? O verde, o marrom, a terra, o céu azul. Aí deixa secar. Aí depois que secar, vocês vêm bordando o contorno do desenho. Podem bordar, podem colorir com aquarela o tecido com imagem, o tecido com a frase. Esse aqui eu vou deixar secar para bordar, é a mesma frase de vocês. E o tecido sem nada. Secou, já começa a bordar. E aí, nesse que não tem nada, vocês bordam aquilo que vocês quiserem. Pode ser um desenho. Ai, tá fazendo barulho. Pode ser uma frase, pode ser uma palavra, pode ser um verso. Aí, o que vocês quiserem colocar. Façam o teste primeiro com esse tecido sem desenho. E aí, depois vocês vêm para esse aqui. Para vocês ganharem mais confiança. Tá bom? Se possível, usem a esponja. É bem mais prático. Vocês vão gostar, vocês vão perceber que vai sair e vai ficar bem legal. Se alguém já começou a bordar antes, pode também fazer a pintura. Ai, Cris, mas eu já bordei a minha frase. Eu posso fazer a pintura depois? Pode. Pode fazer. Molha, faz a cor, depois deixa secar. Tá bom? O ideal é fazer antes. Mas se já começou e quiser colorir... Ah, eu quero colorir só aqui em volta. Eu não quero colorir a frase. Não tem problema. Borda... Aí molha, só aqui em volta, vem com a tinta, colore, deixa secar. Tá bom? Então é isso. Agora, ó, mãos à obra aí com esse bordado, com aquarela, que eu quero ver trabalhos lindos. Depois eu quero ver as fotos. Tá bom? Um beijo pra vocês e até mais.